Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso Espaço Online desta sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de consumo. A sua marca está preparada para atingir a geração S? Conosco hoje o Fernando Tassinari, que é especialista em propaganda e marketing. Muito obrigada pela sua visita aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado, Jovem Pan. Olá, internautas, boa tarde. Bom, afinal de contas, o que é a geração S? Quem são essas pessoas? Na verdade, isso foi um conceito, não vou falar que eu que criei, mas que eu que estou divulgando, né, inventando. Eu estou chamando de geração S, essa nova geração das crianças hoje, ou adolescentes, crianças e adolescentes hoje de 3 a 12, 13 anos, que já nasceram conectadas através de smartphones ou tablets. São pessoas S de screen, então explicando o que é, de tela. Tá? Então, a geração que é ligada na tela. Essas pessoas, elas mexem com muita habilidade no touchscreen, quer dizer, elas tocam as telas com habilidade, elas sabem aumentar, abrir programas, etc. Elas não estão tão acostumadas com teclado e com mouse. Então, é uma geração que está surgindo com uma experiência diferenciada da que nós tivemos, da geração anterior, da próxima, porque elas mexem especificamente nas telas. Então, hoje é normal você ver uma criança, quando você está numa sala de 2, 3 anos, tocando já na tela da televisão, tentando fazer a tela se movimentar. Mesmo na revista, né? Eles tentam fazer isso com papel. E na verdade, se você for olhar bem, crianças e adolescentes, hoje a revista é uma coisa totalmente obsoleta para elas. Né? Eu ainda gosto, eu assino revistas, etc. Mas para essa geração S, a revista é um troço esquisito. Para elas é estranho virar uma página, é mais fácil fazer a tela correr. Então, a experiência que elas estão tendo com essas telas faz com que mude um pouco o comportamento frente à informação. Elas buscam informação através de toques, não através de cliques. É completamente diferente o comportamento delas. Bom, e as empresas já se deram conta disso, já começam a se preparar para atingir justamente esse público? Eu acho que algumas sim. Algumas empresas estão começando a fazer experiências, eu acho que ainda é incipiente, até porque a penetração, principalmente no Brasil, a penetração de smartphones ou de tablets ainda não é tão grande. Fala-se muito de milhares de smartphones vendidos, o que é fato, mas a penetração ainda é pequena. Por exemplo, é normal hoje você ver uma criança das classes A, B, inclusive C, pedindo para os pais de Natal, principalmente nessa época, agora a compra de um smartphone, seja ele qual for da marca, um iPad. Elas querem tablets ou smartphones, porque para elas é um presente. Os pais agora começam a questionar se já é válido dar um celular para essa criança. E, na verdade, não é um celular que elas estão querendo, elas não querem falar, elas querem tocar as telas. Então, muitas empresas estão começando a pesquisar, a entender o comportamento das pessoas frente às telas, para que aí sim consigam fazer ações de marketing, de comunicação ou de informação e serviços de uma maneira adequada. Mas eu acho que ainda é muito pequeno, a penetração ainda é muito pequena para que justifique um investimento alto. Dentro de quanto tempo nós estaremos totalmente envolvidos nessa história? Eu acho que é muito rápido. Eu diria que é difícil quantificar, dizer um tempo agora, não um prazo, mas acho que 1, 2 anos vai estar totalmente. As marcas são cada vez mais entrando. A gente tem exemplos práticos aqui no Brasil de marcas que já usam principalmente smartphones e tablets, né, para entrega de serviços. Por exemplo, estão criando aplicativos específicos. Hoje você consegue comprar, um exemplo prático, né? Antes, para ir no cinema, você tinha que ir pegar uma fila no shopping, né, e antes, com antecedência, ou chegar 1 hora, 2 horas antes, pegar uma fila enorme no shopping. Hoje você já consegue, através de um smartphone ou de um tablet, olhar a sinopse, assistir um trecho do filme, um trailer, e comprar teu ingresso através de um smartphone. Então, essa é uma experiência diferenciada que já existe aqui no Brasil, simples, mas extremamente eficiente. Então, o comportamento das pessoas, dos adolescentes, dos adultos e das crianças com essa marca vai estar cada vez mais ligado nesse aparelho móvel. Bom, e a criança consegue influenciar muito o consumo da casa, né, dos próprios pais. Com certeza, né? Hoje em dia, sempre foi assim, né? Mas hoje em dia cada vez mais pelo acesso à informação que elas têm de uma maneira facilitada pela internet, seja no computador ou seja no smartphone ou no tablet, ela consegue sim direcionar as vendas para os pais. Tem empresas inclusive se aproveitando disso, quer dizer, usando as redes sociais como ferramenta para divulgação,
daquele princípio de compartilhar uma informação, compartilhar alguma coisa. Então, muitas estão usando ações de marketing para que as crianças e adolescentes compartilhem com os pais e com os amigos uma maneira de adquirir um produto. Em relação ao comportamento dessa geração S, a gente fica se questionando, né? Eles são muito mais rápidos, imediatistas até, e isso vai bater no mercado, vai influenciar as ações de mercado? Eu escuto muito, né, falar da velocidade que as crianças, os adolescentes, essa nova geração tem e do fato de eles serem multitasks, multitarefas, né? São pessoas que estudam ouvindo música e tocando as telas ao mesmo tempo. E para o nosso modelo, ele é um modelo totalmente errado, que para nós, eu, por exemplo, não consigo ler e escutar música ao mesmo tempo, ou escrever e escutar música é completamente impossível para mim. Para eles fazem isso com certa facilidade. Então, não quer dizer que eles estejam errados, é o nosso modelo que é diferente do deles. E para mim isso é muito claro. Eles lidam melhor com essas tarefas múltiplas, de uma maneira mais rápida do que a gente, e não quer dizer que a gente está certo e eles estejam errados. Eu acho que é o jeito deles lidarem com a vida hoje, com a comunicação, com a informação, é essa. Não é que eles não absorvem a informação. Talvez eles absorvam de uma maneira mais lenta do que a gente, eu acredito. Mas eles absorvem também. Quer dizer, eu tenho um filho hoje que fez 18 anos, né, esse ano, e ele é multitarefa. Ele consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que para mim é impressionante. Eu não sei como ele aprende, como ele lê, como ele entende, mas o resultado final dele em notas, em classificação na escola e agora na faculdade, o resultado é muito bom. Então, eu não tenho como questionar se o resultado está funcionando para ele. Então, o fato deles serem muito rápidos, eu acho que é um aprendizado que eles estão tendo. É o cérebro deles que está funcionando dessa maneira. E a gente não consegue compreender isso. E nem controlar. E nem controlar. Porque os pais justamente tentam o controle. Né? E é muito legal isso aí. O controlar é muito legal, porque muitas vezes os pais tentam controlar a informação que eles acessam, instalando coisas no computador, ou tentando monitorar o que eles fazem, e eles são muito mais espertos que a gente. Eles conseguem fazer o que a gente chama de Alt-Tab, né, para conseguir mudar a tela com muito mais rapidez do que a gente. E o tablet e o smartphone é um breve movimento de dedo, eles fecham o que eles estão vendo. Então, muitas vezes você nem vê o que eles estão fazendo e é incontrolável. É um negócio, papel mesmo, é a educação, né? Exatamente. A conduta. Em relação à prestação de serviço, a gente tem problemas sérios aqui no Brasil ainda em relação à prestação de serviço. Essa geração parece que exige mais crítica até. Você acha que isso deve mudar o comportamento de algumas empresas em relação à prestação de serviço? Bom, eu espero que sim, né? Eu acho que é muito legal. Acho que pelo fato das redes sociais terem se tornado esse boom nos últimos anos, e elas devem continuar assim por um bom tempo, virou uma grande vitrine, né? A internet, seja pela tela que for, ela virou uma grande vitrine, onde as pessoas podem entrar, comprar, reclamar, recomendar, criticar. Está muito fácil, cada um de nós vira um crítico. A gente vê, por exemplo, problemas com operadoras de celular, o que isso é óbvio aqui no Brasil, ou empresas nas quais você compra um produto e o produto não chega em tempo, e a crítica numa rede social é imediata. E isso é compartilhado, tá? Então muitas pessoas manifestam sua emoção ali dentro, às vezes até de maneira exagerada, eu acho, para mim, né? Mas realmente isso tende a fazer com que as empresas mudem o serviço. E as grandes empresas corretas, sérias, elas monitoram muito de perto o comportamento das pessoas, a opinião das pessoas nas redes sociais. Elas realmente monitoram. Então tem equipes que leem, sejam internas ou terceirizadas, equipes que fazem relatórios analíticos do que está sendo comentado, se é positivo, se é negativo, se é neutro, e elas têm planos de ação e reação dependendo do que as pessoas falam. Se é uma crítica, existe um plano de ação. Se é uma crítica pública, a resposta pode ser pública. Se é uma crítica muito pesada, individual, que a minha conta veio errada, por exemplo, eles procuram e eles respondem sim individualmente. Então muitas empresas estão agindo em relação a isso. Eu não estou falando das de celular, porque realmente também tem altas críticas quanto a eles, né? Quanto ao serviço, mas no geral as empresas estão se mexendo sim, as grandes empresas. Olha, nós estamos falando hoje sobre a geração S com o Fernando Tassinari, que é especialista em propaganda e marketing. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online. Se você quiser participar do programa, mande a sua pergunta, deixe o seu comentário na nossa página no Facebook, que é Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem por e-mail, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco tem mais. Até já.